Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do ProTalks, programa que a gente conversa com várias personalidades do esportes. E, bom, só fazendo, né, aquele apoio de sempre, né? Contamos aqui no programa com o apoio da Microcamp e da Gamerscard, falando rapidinho para vocês sobre a Microcamp, escola de informática aí, uma das maiores do país, primeira escola do país, inclusive, fazendo um trabalho fantástico, né? Desde a pandemia, incentivando vários cursos, palestras online dos mais variados assuntos, incentivando o desenvolvimento profissional de todo mundo, com muita coisa, curso de robótica, hardware, games, inglês, muita coisa para vocês acompanharem. Então, se você está interessado, quer saber um pouco mais, acessa as redes sociais aí da Microcamp, @Microcamp, tanto no Twitter quanto no Instagram, tem muita coisa lá para você aproveitar, beleza? Bom, a Gamerscard também agora tá fazendo aí o papel de apoiador com a gente, então agradecer a Gamerscard também, cartão pré-pago para você que não conhece, internacional da bandeira Mastercard, pensado para os gamers, né, pensado para o nosso público, prático, rápido na hora de você adquirir seus créditos aí, os seus produtos gamers, principais games e plataformas de esportes também, tá? E se você tá interessado aí, acessa, vai ter um link aqui na descrição, uma promoção de 1 ano de mensalidade grátis, então se você tá interessado em ver o que a Gamerscard oferece, acesse esse link que vai estar na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos, então, partindo do início aqui, introduzir o nosso convidado de hoje, ele que tá aí no cenário de League of Legends há muito tempo, agora já aposentado, mas agora migrando de cenários, ele que teve uma passagem aí, uma bagagem excelente, atualmente no TFT, mandando muito, muito bem nas streams, o Leco. Leco, seja muito bem-vindo, nosso convidado aqui que, inclusive, queria pedir uma desculpa, já pedi desculpa o nosso público que ficou esperando esse programa, né? A gente teve uns contrapontos aí de falhas técnicas, enfim. Mas finalmente você está aqui conosco, Leco. Boa tarde para você. Boa tarde, Letícia. Boa tarde para todo mundo que está assistindo. Boa noite, bom dia, não sei quando, né? Mas vamos deixar assim. Tivemos bastante problemas aí para sair, mas vai sair e com certeza o programa vai ser muito bom. Tô bem ansioso aí para falar sobre essa loucura aí que é minha vida. Tá aí, então. Leco, começando falar um pouquinho com você, a gente sabe que você agora tá no mundo das streams, né, você já é streamer há um tempo, você teve uma passagem aí pelo Hearthstone, agora muito forte no TFT, mas antes da gente chegar nesse ponto atual da tua carreira, né, da tua vida, eu queria voltar lá um pouquinho atrás, né, explorar um pouquinho quem que era o Leco antes da chegada aí no League of Legends, esse desenvolvimento todo que você teve no League of Legends. Então, fala um pouquinho pra gente como que você começou nos games, como que foi essa sua introdução ao mundo dos games. Eu sempre gostei muito de jogar, sempre fui muito competitivo, acho que desde berço, assim, eu e meu irmão era gato e rato pra qualquer jogo, seja no PlayStation, na época, Game Boy, judô, que a gente gostava bastante de fazer, então eu sempre fui muito competitivo, assim, desde criança. Os jogos foi mais ou menos uma consequência, assim, quando a gente ganhou o primeiro computador, eu sou um pouquinho velho, né, já tenho os meus 28 anos, então peguei aquela época de internet de escada, esperava sábado, meio-dia ali para pagar só um pulso. Então, sei lá, foi só simplesmente acontecendo pela minha curiosidade de sempre estar jogando com os melhores e ter jogos disputados. Isso me fazia sempre querer jogar mais. E os jogos simplesmente foram vindos. Na época do meu primeiro ano, minha mãe não deixava muito ir assim, em lan house. Falou assim, não, meu filho não vai frequentar lan house. Eu falei assim, mãe, a gente só vai jogar. Aí com o tempo ela deixou, e aí eu fui introduzido, assim, o primeiro jogo, assim, que me instigou isso foi o Dota, na época do Warcraft 3, então... Melhor época, inclusive. Exatamente, foi os meus amigos que me puxaram. Aí com o Dota foi indo, assim, por curiosidade, sempre querer jogar entre os melhores, jogava os in-houses na época do Dota, e foi mais ou menos essa loucura aí. Como que foi esse começo com o LoL, né? Você foi um jogador que se destacou bastante no início do cenário, e no momento em que o cenário ele estava se construindo, né? Não tinha essa grandeza que tem hoje, né? Hoje o CBLOL é um dos maiores produtos aí que a gente tem no mundo, né? Mas você fez parte desses primeiros passos do cenário. Como que foi essa introdução ao LoL, né? E fazer parte desse início de competitivo? Então, o Dota ele foi meio que perdendo um pouco de espaço, não tinha tanto investimento, e eu acabei gostando muito do gênero do jogo, assim, porque a sua habilidade contava muito, então você sempre se sobressaía. Então, o LoL ele foi uma consequência, assim, do Dota. Quando a gente tava meio que parando de jogar Dota, um amigo meu me falou assim, pô, cara, lançou um jogo incrível. E você sabe a rixa de jogador de Dota com jogador de LoL, né? Falou assim, não, peraí, os caras deixaram muito fácil o jogo. E a minha primeira experiência no LoL
a câmera ficava travada, eu não sabia destravar. Eu quitei da minha primeira partida do LoL. Eu quitei. Eu entrei no jogo, tentei jogar de N. Eu falei, não, cara, esse joguinho de fadinha não é pra mim, não dá. Aí depois de um tempo, fui tentando de novo, acabei me apaixonando, começando a jogar com os amigos também. E meus amigos deixaram o jogo novamente, como eles sempre faziam, eu ficava sozinho no jogo. Só que no LoL, né, foi na época do Orkut, que o Orkut tinha uma comunidade, que eu acabei entrando, e aí tinha o sistema de ranking do servidor norte-americano que a gente jogava. E o meu elo era mais ou menos ali um pouco diferenciado da normalidade. E aí foi indo, procurando o time. Na primeira peneira que participou, o nome do time era Squirtle Squad. Nossa, eu achava muito descolado, cara, que era a fotinha lá dos Squirtles, pá, sempre gostei muito de Pokémon. E eu e o Yetis participamos dessa peneira. O engraçado foi que no teste final, assim, eram os 5 melhores que participaram da peneira contra o time atual desse Squirtle Squad. E a gente ganhou. Uhum. Aí na hora que a gente ganhou, eu falei assim, não, mano, esse time não é bom, cara, eu não quero fazer parte desse time. Aí o Kalec e um outro cara muito antigo no cenário, vou usar a carta do Yu-Gi-Oh! Aqui, monstro que renasce, dá o Shut Up Please. Eles viram a gente participando dessa peneira e chamaram a gente. E aí, cara, aí deslanchou. Aí a gente começou a realmente a jogar um pouco mais assim os campeonatos de LoL. Eu, o Yetis, o Kalec e o Shut Up Please. Era nessa época, assim, você tava no colégio ainda? Você lembra mais ou menos como que tava a tua vida na época? Cara, minha vida ficou bem complicada, porque... Olha, eu terminei o terceiro ano, eu não sabia o que fazer. Eu não vou mentir pra vocês, eu não sabia o que fazer. Eu queria fazer engenharia elétrica, mas não queria. Era muito complicado, porque no meu terceiro ano foi bem quando o meu irmão faleceu. E eu... Nossa, a gente brigava muito. Mas desde quando ele foi fazer o primeiro vestibular dele, eu senti falta dele. E isso fez crescer um laço que a gente nunca mais brigou. Então, pra mim, foi muito conturbada essa época do terceiro ano. Então, eu fiquei meio que perdido. Sem saber o que fazer, eu falei assim, mãe, quero fazer o terceiro ano de novo. E minha mãe falou assim, tudo bem. Acabei fazendo o terceiro ano de novo. E aí foi um tempo assim que eu tive mais livre. Continuei jogando, fazendo o terceiro ano, colocando a minha cabeça mais ou menos no lugar. E quando eu comecei a faculdade assim, começaram mais os campeonatos. Então eu tive que lidar com muita coisa. A minha mãe sempre prezou muito assim os estudos, então ela não deixava eu largar ou não dar tanta atenção. Então eu tinha que trabalhar, eu estagiava numa construtora de engenharia civil, fazia faculdade, treinava e jogava campeonato. Não, eu não dormia. Eu não dormia, tipo, era um luxo que eu tinha. E foi assim por um bom tempo, de até começar os maiores campeonatos, mas foi uma loucura aí durante um aninho, mais ou menos. Cara, e eu fico imaginando, né, tipo, não só uma loucura, né, porque você tinha muita coisa na tua vida, mas são coisas que exigem muito de você. Como que tava o teu mental nessa época? Você tinha algum suporte psicológico, ou você tava só movido pela paixão mesmo ali dos seus hobbies, né, essas coisas que você fazia, e você meio que não teve tanta pressão, né, tanta ansiedade, assim, por conta de várias atividades? Como que foi isso? Então, o jogo ele me ajudou muito, porque eu sempre odiei tratar as pessoas ou ser tratado como coitado, entendeu? Então, o jogo ele me ajudou muito nisso, porque no jogo eu simplesmente era eu criei uma identidade, ele criei o Nick Leco, na verdade é um apelido de infância, e as pessoas só conheciam o Leco, que do jeito realmente eu sou extrovertido, eu faço piada ruim e rio de tudo, e eu me divertia, porque ninguém me tratava como coitado, que nem na vida estavam meio que me tratando por ter passado por isso. Então, o jogo, assim, foi a minha terapia, porque eu gostava de jogar, eu jogava bem, sempre queria melhorar, as pessoas me viam assim, e isso foi me fortalecendo. Então, eu gostei muito disso. E quando o servidor ele veio realmente para o Brasil, eu fui conversando com a minha mãe. Falei assim, mãe, o servidor veio para o Brasil, vai ter mais campeonatos. E ela sempre falava assim, enquanto os estudos estiverem ok, não tem problema. Então eu sempre dava um jeito ou outro. O grande problema, assim, foi quando
precisava viajar para São Paulo para jogar os campeonatos. E aí era complicado, perdia uma prova aqui, perdia uma prova ali, fazia substituição, mas estava levando. Na hora que veio a história de gaming house para ela, meu amigo, eu me senti naqueles filmes assim de negociação. Eu queria ter o Rick do meu lado para negociar com a minha mãe, porque a minha mãe era barra pesada, ela sempre me apoiou muito. Mas ela falou para mim assim, Léo, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 1 ano para você fazer o que quiser. Pode trancar a faculdade, segue o teu sonho para game house, se é o que você quer. Depois de 1 ano, a gente vai sentar e colocar no papel. Finge que é como se fosse, sei lá, um intercâmbio que você fosse fazer para ter uma experiência nova. Eu acabei fazendo isso, deu 1 ano, deu super certo. Eu conversei com a minha mãe, ela me apoiou e tô aí até hoje, fazendo um monte de loucura, mas trabalhando aí nesse meio que eu amo bastante. Cara, que legal, porque eu tava conversando recentemente aqui, o Showtime, né, do CS, ele passou pelo programa, e ele contou uma história bem parecida, né, que ele conversou lá com a mãe dele, ela também deu 1 ano pra ele, tipo, ver se dava certo a carreira de pro, né, e nesse 1 ano ele deslanchou, né, a carreira dele foi super pra frente e tudo mais, e você falando isso agora me lembra essa fala dele, né, acho que os pais, eles, talvez por ser uma coisa, não é uma coisa tradicional, uma coisa nova, uma coisa que assusta, né, você vê o seu filho indo pra uma carreira diferente, coisas que você não conhece tão bem, mas assim, a gente já vai chegar um pouquinho nessa etapa CNB, né, que foi o começo ali do grande auge, mas como que foi até essa chegada na CNB, assim, você começou a grindar, começou a jogar cada vez mais, e você já se via como um jogador profissional? Você já via essa carreira como uma carreira para você levar adiante? Olha, sempre foi muito complicado essa parte, assim, de visão, de, vou levar adiante ou não vou levar adiante. Eu não vou mentir, a minha cabeça na época era, cara, eu amo trabalhar com isso e quero fazer. Eu não pensava nas outras coisas, eu simplesmente gostava, assim, de jogar. Óbvio que na época era completamente diferente em questão de estrutura, etc. Uhum. Então era muito mais complicado. Mas eu sabia que me fazia bem estar naquele meio e trabalhando com isso. Então eu sabia que enquanto eu tivesse força de vontade para estar trabalhando nisso, teria espaço. Eu acredito muito nisso, entendeu? Qualquer área que você for trabalhar, cara, se você for muito bom, você vai conseguir se destacar. Então, esse era mais ou menos o meu pensamento. Eu gostava muito de jogar. Muito, muito, muito. E gostava de treinar e sempre querer ser o melhor. Então, todo o meu foco era sempre voltado nisso, que foi um pouco frustrante por ter ficado em segundo lugar algumas vezes aí no CBLOL. Mas a cada vez que terminava um campeonato, a minha vontade só crescia pro próximo. Então, não vou mentir que eu pensava em ser X, Y, Z, não. Simplesmente estava ali querendo me destacar. Você estava meio que sendo levado ali pelo fluxo, né? Vivendo o momento. Exatamente. Naquela época lá eu só pensava nisso. Era um pouco mais ingênuo, sim. Não tinha tanta cabeça, mas tive muito aprendizado. Em todos os times que eu passei, sempre aprendi bastante. E como que foi esse processo de entrada na CNB, né? Você entrou em abril de 2013. E como que foi esse convite, né? Essa chegada lá? Foi um dos clubes aí que mais te consagrou na carreira. A gente já vai falar um pouquinho sobre como foi. Inclusive, já vou encaixar essa questão também para você responder na sequência, né? Como foi para você essa fase do Nicho CNB? Vocês ganharam, né, o título internacional ali no Desafio Internacional de São Paulo. Foi uma fase bem legal. Queria que você falasse um pouco sobre o panorama, né, desse momento da tua vida. Então, a CNB era pelo Takeshi, Alox, Mana, o Danagorn e o Lep, na época, ele que era o top laner. Eu não participava do time. E era sempre, sei lá, um time secundário, tentando ali dar certo. Tinha a WWW, que a gente estava tentando fazer o time, mas sempre um ou outro não estava tão interessado assim. Isso complicava um pouco. Na época, sim, os maiores campeonatos eram os campeonatos, sei lá, Go for LoL, por exemplo, que disputava todos os times assim. E sempre tinha a Go for LoL semanal, que acontecia, acho que nos domingos. E os melhores, durante o mês, jogavam o Go for LoL mensal. Na época, eles precisavam de um top laner, porque o top deles não ia poder jogar. Que o LEP ia ter, acho que Enem ou alguma coisa assim da escola. E ia ser uma Go for LoL mensal. Então a premiação era muito melhor.
E eles foram lá, entraram em contato comigo, falou assim, ó, Leco, você quer participar? Porque a gente nem ia jogar, mas como é a mensal, a premiação é um pouco melhor, se você tiver disponibilidade. E na época, os dois times que sempre ganhavam era a Cade e a PEN. A CNB ali sempre ficava um pouco atrás, ali, terceiro lugar, por aí. E eu falei assim, óbvio, né, vai dar visibilidade, vai que algum outro time me veja jogando. E a gente enfrentou a Cade na final. E acabou ganhando. E isso foi um choque, assim, porque a Cade enfrentou a PEN na semi e a Cade ganhou, e é sempre a disputa do primeiro e segundo. E a galera já tava achando assim, não, pelo menos ficamos em segundo lugar. Na hora que a gente ganhou, nossa, foi surreal. Fiquei muito feliz e tal. Aí de noite, assim, o Takeshi me falou assim, pô, Leco, você não tá afim de jogar semanal amanhã, não? Eu falei, bora, né? Não tô fazendo nada. A gente foi, aconteceu a mesma coisa, a PEN acabou ganhando da Cade na semifinal e a gente ganhou da PEN na final. Aí eu falei assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, cara. Vocês não ganhavam nada, desculpa falar, mas vocês não ganhavam nada. Aí a gente bate na Cade no sábado, bate na PEN no domingo, não. Aí eu fiquei tipo, cara, me deixa... Deu uma moral, né? Eu falei, não, me deixa participar aí do time, como reserva, alguma coisa... E na época o Lep não estava muito interessado assim em levar mais a sério. E eu fiquei ali cutucando. Eu falei, cara, me dá uma chance pelo menos, me dá uma chance. Não importa de ser titular, me deixa ser reserva. E aí depois de um tempo conversando, realmente o Lep não estava tão interessado, eles me convidaram. E aí formou a CNB aí que a gente teve uma amizade muito grande. Como eu falei, todos os times assim me ensinaram bastante. A coisa que eu mais aprendi na CNB é como você tá em um time com entrelaçado assim, sabe? Todo mundo na mesma página faz a diferença. Porque todo mundo brinca, CNB sempre segundo lugar, etc. Mas cara, a gente ficava em segundo lugar e sabe, a gente caía junto, um olhava pro outro e falou assim, mano, eu vou melhorar porque eu quero que você ganhe. E todo mundo pensava mesmo, olhava assim um pro outro e imaginava como um irmão mesmo. Falou assim, cara, você merece ganhar. E todo mundo falava isso para todo mundo. E esse pico, que foi o desafio internacional, foi muito bom, porque acho que uma semana antes a gente teve um campeonato que a gente quase ganhou, que eu acho que ativou o instinto superior em todo mundo. Todo mundo acabou com a brincadeira ali e falou assim, cara, esse foi o último campeonato que a gente entrou para brincar. E depois desse desafio internacional, acho que a gente ficou uns 7 ou 8 campeonatos invictos, assim, que foi bizarro, assim, foi todo mundo jogando no seu máximo, porque a gente ficou muito feliz. Na final, se não me engano, a gente enfrentou a PEN, foi a PEN, e foi uma final, assim, que marcou muito, porque a gente, sabe, tava muito engasgado as derrotas pra gente. Então, na hora que a gente ganhou, a gente sentiu o gostinho e falou assim, não, cara, esse gostinho é bom e a gente quer mais. E aí, fechou o time e a gente foi seguindo aí uns passos bem da hora aí no cenário de LoLzinho. Essa experiência no Desafio Internacional de São Paulo foi a sua... Foi o primeiro momento em que você sentiu, cara, essa carreira é a que eu quero, né? Participar de coisas como essa, sentir emoções, né, como essa... Foi esse momento a primeira vez que te deu esse clique ou já tinha sido antes, né? O momento em que vocês ganharam um título internacional? Eu sempre gostei muito, assim, a coisa que eu mais amava era ir em eventos e ser reconhecido, sabe? Tirar uma foto, conversar. Eu sempre era o cara que puxava a minha orelha e falava assim, Leco, daqui 30 minutos, cara, vai ter, você não vai tomar uma água? Cara, eu tô nem aí. Chegava todo suado na entrevista, o stand de patrocinador que precisava, porque eu ficava conversando com todo mundo, e isso era o que me motivava. Óbvio que teve o clímax, assim, de se consagrar campeão, isso não tem sensação no mundo que eu possa, não, é a mesma coisa que, sei lá, comer uma maçã, cara, não sei te falar, é muito, muito, muito da hora. Sabe, você vê o seu time ali, todo mundo comemorando o suor de muito trabalho ser reconhecido, assim, é muito bom. Mas não era o que me motivava mais, assim. O que me motivava mais era vivenciar o meio, sabe? Viajar, ter experiência. Eu gostava muito disso. Então, obviamente foi muito da hora, mas a minha motivação sempre foi gostar de jogar em alto nível e sempre estar com vontade de melhorar.
Tá certo. É o que move, né, um competidor é o gosto pela competição também, né? Fora o que agrega, né, a torcida, o calor do momento ali, então tem realmente várias coisas. Cara, falando um pouquinho agora sobre a sua ida para a PEN, né, na sequência, você também teve umas idas e voltas, né, para a PEN Gaming. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa fase também e esse segundo título internacional, né? Então, a ida para a PEN foi um pouco complicada, porque foi na segunda vez que a gente estava disputando o Campeonato Brasileiro, a gente estava na final, já tinha ficado em segundo lugar pela CNB. Ou foi a terceira? Bom, enfim, eu juro, eu sou muito ruim pra data, eu não lembro. Eu só sei que a final foi no Maracanãzinho, foi incrível, salvo engano, acho que tinham 8, 10 mil pessoas. E, cara, o mouse e o teclado tremiam, assim, na hora que a galera tava gritando. A gente ganhou o primeiro jogo e eu não quero falar, não quero lembrar de tudo, porque eu lembro do draft, lembro de tudo, fica passando um vídeo assim na minha cabeça. Mas aconteceu que a gente perdeu. O time realmente não estava mais muito unido, né? Nessa época a gente estava com o Revolta na jungle. O time era um pouco diferente. E já estava um pouco desgastado, sabe? A gente já tinha ficado muito tempo junto, então as ideias eram a mesma coisa, os problemas eram os mesmos. Então é muito complicado para o time ficar muito tempo junto, porque acaba ficando, sei lá, sem um chacoalhão, sem algo extra. E acabou que Cai essa numa derrota... rotina, né? Exatamente, caiu nessa rotina que foi muito complicado. Depois dessa derrota, o Takeshi veio para conversar comigo e falou assim, Leco, falei, fala, a Cade acabou de chamar eu e o Revolta para ir pro time, que eles queriam fazer lá a Cade Stars, sei lá, não lembro direito, mas queriam fazer um super time. E o Takeshi, durante toda a fase da CNB, ele teve propostas excelentes de mudar de time, mas excelentes mesmo. E foi um irmão que esse competitivo me deu, que eu tenho muito carinho até hoje. Brinco com ele no Twitter, vou brincar pro resto da vida. Apanhou no X1 2020, para lembrar quem que é macaco velho. E eu falei para ele, eu falei assim, cara, no auge que você tava na CNB, você recebeu proposta para PEN, quando eles foram pro Mundial, coisas assim do tipo, acho que nunca comentou em entrevista, não sei, mas tô nem aí, tô falando. E eu falei para ele, eu falei assim, cara, você vai. Ele falou assim, não, mano, se você quiser remontar o time, eu fico, não sei o quê. Eu falei, não, cara, você merece, velho. Mas o que você vai fazer? Eu falei, cara, eu não sei. Nessa época o Mano já não tava tão animado assim para continuar jogando. A gente via na rotina, assim, não tava com aquela mesma vontade. E eu falei, não, mano, eu me viro, você vai, velho. Eu não sei o que eu vou fazer, mas você merece, velho. E aconteceu que foi muito antes, foi logo depois assim da gente acabar o campeonato. Nessa época era complicado, porque não tinha muito essas regras de aliciamento e tal. Cara, tava um zap. E aí, mano, quer vir jogar no meu time? E aí na janta, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu tava com a cabeça assim, a gente não sabia como ia falar com o time, com a CNB. E o nosso voo era, tipo, logo de manhã, o campeonato foi num domingo, tipo, numa segunda-feira, 5 da manhã, a gente já ia voltar para São Paulo, que foi no Rio de Janeiro. E antes de indo pro aeroporto, assim, eu falei, cara, vou mandar uma mensagem pra PEN. E aí, mandei, eu falei, e aí, PEN, como é que vocês estão? Tá sumida, né? Aí esse cara falou, Lecão, o que aconteceu? Eu falei, não, mano, pera lá, não é bem assim, mano. Se por algum acaso eu estiver interessado em entrar na PEN, você acha que dá certo? Na época o Oli e o Lak já estavam no time, ou o Lak já jogava no top. Eu falei assim, cara, eu vejo muito mais uma bot lane coreana dando certo do que um top e um suporte. E aí na hora que eu falei assim, mano, tô entrando no avião agora, não vai dar pra responder. Na hora que eu pousei, assim, eles me falaram assim, Lecão, tá dentro do time, podemos te buscar hoje? Eu falei, não, pera aí, velho, a gente nem falou com o time ainda. Aí chegou de noite, a gente soltou a bomba, tá ligado? Chegou na Game House, reuniu todo mundo. E aí foi uma bomba, assim, que igual o Marloff dizia, a P do time acabou e o Takeshi e o Revolta foram pra Cade. E aí eu fui pra PEN. Teve umas complicações ali, mas foram resolvidas também. Não quero falar sobre o assunto, porque é mais
mais coisas dos times. Da minha parte, foi isso que aconteceu. Aí entre os times rolou uma faísca ali ou outra, mas eu não tenho nada a ver com isso. Bom, a sua passagem pela PEN, né, foi ali 2014, 2015, depois você teve uma passagem pela Cade também. Já queria entrar que você fizesse uma ponte aí para resumisse um pouco a tua passagem pela PEN e como foi também a saída aí para passar pela Cade também. Então, na PEN foi muito legal, foi muito bem recebido lá. O time ele realmente precisava de uma identidade, porque tinha o Kami, tinha o Túlio e tinha a botlane coreana. E era muito complicado, porque o Kami ele é muito difícil assim, de interagir, você nunca sabe muito bem o que está passando na cabeça. E o Túlio era, sei lá, o Túlio é o Túlio, sabe? O Túlio, ele tá ali. Deu problema, o Túlio tá ali. Tá tudo bem, o Túlio tá ali. O Túlio tá feliz, ele tá parado no mesmo lugar, sabe? Ele não expressa sentimentos. Então, e eu olhava assim pro time e falei assim, mano, vamos no shopping. Não, por quê? Pede no celular. Eu falei, não, mano, vamos fazer alguma coisa junto, pelo amor de Deus, velho. Eu não aguento mais, velho. Isso aqui nem parece um time. E foi muito legal, porque eu consegui, sabe, unir um pouco mais, entendeu? Foi muito legal, eu aprendi muito lá também, tanto com o Kami, com o Túlio, com o Lact, o Oli. E o ápice, assim, foi realmente o segundo desafio internacional. Fui o primeiro brasileiro bicampeão internacional ter esses 2 títulos aí. E foi muito bacana, porque foi muito complicado pra gente, porque em stage era complicado a questão da comunicação. Então, a gente acabou superando isso de várias maneiras, várias coisas que tentamos. Deu muito bem. A gente foi jogar também aí em Katowice, nos Estados Unidos. Foi uma experiência muito boa. E aí aconteceu, infelizmente, o visto dos coreanos expirou e não ia ter mais como manter eles aqui no Brasil. E aí foi que a gente tentou meio que tapar ali o time. Aconteceu que a gente trouxe o BRTT, tinha o Dilde ali. Aí eu comecei a ficar um pouco de fora do time, assim. Eu não me sentia dentro do time, por mais força de vontade que eu tinha e estava tentando dar certo, não. Eu, sei lá, foi um momento assim bem ruim. Eu não vou mentir, eu acho que eu não sei, não colocando a culpa em alguém, mas isso acabou afetando muito o meu rendimento, muito o clima assim do time e acabou que meio que ficou nisso, entendeu? A gente, antes mesmo de acabar o campeonato, eu já sabia que eu não pertencia àquele grupo ali, entendeu? Tinha muita coisa que todo mundo, que os outros 4 concordavam e eu não concordava muito. E eu falei assim, cara, se é 4 contra 1, a resposta tá na nossa cara, entendeu? Então, obviamente, eu sempre tento levar o máximo de profissionalismo em qualquer lugar que eu vou. Eu falei assim, pô, cara, se eu me comprometi para estar nesse time, a gente vai estar nesse time até o final, entendeu? Vou tentar dar o meu melhor e tentei. Não foi o suficiente, concordo, sem tirar e nem pôr. E acabei saindo da PEN. Vindo a próxima parte, que foi a Cade, entendeu? Então, na hora que acabou a PEN, assim, foi bem tranquilo. Eles vieram conversar comigo, etc. Eu falei assim, cara, eu concordo com a decisão de vocês, não concordo com as atitudes, expliquei tudo, entendeu? Eu falei assim, eu não consigo lidar com X, Y, Z, coisas que acontecem que o time consegue lidar. Então a melhor decisão realmente é tirar o único indivíduo que não está conseguindo se adaptar. E a entrada na Cade foi muito legal, porque a gente encontrei novamente o meu grande companheiro aí, Takeshão, que foi uma honra jogar do lado dele. E a gente foi jogar com o Revolta. Deu alguns problemas aí na época da CNB. Ele passou por muita coisa, eu passei por muita coisa. E acabou que o time fechou o Takeshi, Revolta, eu, o Eza e o Lupe. E os mesmos problemas que a gente tinha na CNB, comigo e com o Revolta, aconteceram na Cade também. A gente começou o campeonato assim muito bem, sabe? Começou muito bem, tanto que eu acho que a gente, sei lá, tava em 8 jogos invictos no campeonato.
e eu tinha, acho que o segundo maior KDA. Quem ganhava de mim era o Eza, que era the carry. E esses problemas realmente voltaram a vir à tona. E nisso, a minha mentalidade já não estava mais tão forte. Porque eu tive a experiência na PEN, que tinha acontecido isso, e aconteceu 2 vezes consecutivas. E aí eu realmente falei assim, cara, não sei, eu preciso de um tempo para mim. Tanto é que quando realmente acabou o campeonato, a gente foi muito bem disparado, chegou no finalzinho. Eu sempre falo que a amizade é muito importante, porque no final de campeonato tá todo mundo desgastado. Tá todo mundo assim, sabe, degladiando há meses, e quem tiver mais inteiro no final vai levar. Eu tava destruído, eu não aguentava mais brigar. Eu juro que eu não aguentava mais brigar. Era muito complicado, muito complicado. E eu falei assim, cara, de novo isso não, sabe? E na hora que acabou o campeonato, eu cheguei pro time e falei assim, cara, esse foi meu último jogo aí como pro player, eu preciso de um tempo. Simplesmente no final do campeonato, eu não acordava assim mais querendo ser o melhor. E como todas as vezes eu falei que a minha maior vontade, assim, o maior clique, a minha paixão pelo jogo era sempre acordar querendo ser o melhor. Isso que me motivava, e era isso que eu queria. Eu acordei e falei, não, cara, quero ser o melhor. Então, na hora que eu perdi isso, eu falei, cara, não quero mais jogar. Entendeu? Simplesmente não quero mais jogar. Acabou o campeonato, conversei com o time, foi difícil para mim tomar essa decisão, mas para minha saúde, tanto mental quanto física, foi uma das melhores coisas assim que eu fiz. Eu realmente estava precisando disso. Leco, só para, às vezes, para o pessoal de casa, né, pessoa que te acompanha, eu acompanho o cenário, não fica tão claro, assim, as coisas que acontecem para um time ele se desgastar, os jogadores ali terem conflitos ou algumas coisas assim, não pedindo para você relatar exatamente o que aconteceu, mas só para a gente poder entender e explorar um pouco mais essa questão, o que você diria que, em experiências que você teve da tua bagagem, assim, o que mais pesou dentro de um time, assim, o que mais afetou relações, eram coisas em game, off-game, você pode dar algum detalhe a mais pra gente, poder entender? Poder eu posso, já falei em live, não guardo nenhum rancor nem de nenhuma das pessoas que eu tive desavenças. Mas o time, ele é muito uma relação. Pensa uma relação, sei lá, com o seu namorado, namorada, o seu companheiro, companheira, seja com o que for. Sempre vai ter os bons momentos e os momentos não tão bons assim. E a única coisa que vai mudar é como você lida com eles. E no time é a mesma coisa. Pensa numa game house, você convive com as mesmas pessoas que, entre aspas, assim, entre aspas não, que você está trabalhando. Então, num dia que você não teve um dia tão produtivo, a relação como você vai lidar com isso afeta muito o desempenho no outro dia, como ele vai acordar ou como ele vai solucionar esse problema. Se todo mundo tiver uma relação boa, isso faz com que você lide com os problemas. Mas tem coisas que as pessoas assim precisam, acho que precisavam amadurecer, acredito que já amadureceu, mas eram coisas que, acabava o treino, ia discutir o que dava errado, eu pegava, sei lá, uma ou duas pessoas que, entre aspas, assim, comandavam o time, iam para um quarto discutir e depois voltavam, você errou isso, sabe? Tipo, eu não entendi, eu falei assim, poxa, cara, se a gente joga os 5 junto, por que não decide os 5 junto? Por que 2 pessoas têm que sair da sala onde a gente está treinando para ir discutir o que aconteceu pro jogo para você voltar e falar isso? Entendeu? Uhum. E isso me deixava puto, porque eu gostava muito de participar do time, entendeu? E isso foi acontecendo várias e várias vezes que... Aí tem uns casos mais quentes, assim, que eu prefiro não comentar, porque não aconteceu comigo. Se tivesse acontecido comigo, eu teria falado, mas é com uma outra pessoa nesse mesmo time. Uhum. E isso foi saturando, entendeu? Eu falei assim, mano, se o cara não confia em mim, como é que eu vou confiar nele? Então eu chutei o balde, sabe? Eu falei assim, mano, foda-se, desculpa falar palavrão, mas Tudo bem. fala o que você quiser falar, eu falo o que eu quiser falar e vamos tentar, entendeu? Então, acontece muito isso em time, isso é muito complicado, porque eu sou uma pessoa muito tranquila, mas o Takeshi aí tá de prova que, cara, eu sou uma flor do jeito que as pessoas falam comigo. Nossa senhora, sabe? Você pode falar o que você quiser, mas fala com jeito, entendeu?
Porque a partir do momento que você fala um pouco mais ríspido, eu deleto a informação e levo pro pessoal. Isso é um defeito meu? Com certeza é um defeito meu, sabe? Tentar ser um pouco mais profissional, mas eu também sou humano. E isso me afetava muito, entendeu? Porque às vezes falavam isso e eu sempre falava assim, pô, cara, você podia ter falado a mesma coisa de um jeito mais tranquilo. Porra, cara, não sei o quê. Ah, velho, aí meu sangue esquentava. Eu falei assim, cara, eu não sei, velho, não sei, eu tô falando com uma porta, cara, porque eu acabei de falar uma parada e você tá fazendo a mesma, cara. E é que nem eu falo, uma relação, todo mundo tem que estar disposto a fazer sacrifícios. E aconteceu que não deu muito certo. Isso acontece em outros times também, do jeito que jogadores conversam ou falam seus problemas, e foi mais ou menos essas desavenças assim que aconteceram que realmente eu falei assim, cara, eu tô tranquilo, não sei, talvez o meu jeito de lidar com isso não seja o melhor, não tenho mais vontade de acordar e treinar para ser o melhor, então é melhor eu dar um tempo disso aí. Você teve experiência, né, com jogadores coreanos e tudo mais. Você diria que uma coisa que eu ouço muito falar, o Ranger até veio aqui no programa, falou um pouquinho sobre isso também, que os jogadores brasileiros e ocidentais no geral, a gente é muito mais sentimental, emocional, tem esse peso das palavras, das atitudes, né? E você passou por essa fase da gaming house, hoje em dia é mais office, né? As coisas mudaram, se adaptaram. A gente vê também os psicólogos mais presentes nas organizações, né? Que é ótimo. Eu queria que você fizesse um balanço geral assim da tua época de cenário, considerando esses pesos, né? Considerando essas coisas de atendimento psicológico, jogadores, essa questão do office, essa questão que a gente está comentando de mentalidade, de ter um mental ali, o mental dos orientais, que é um pouco mais o frio, né? Às vezes disciplinado, mas que às vezes a gente sente mais do que eles. Eu queria que você comentasse se você vê essa diferença, se você vê que de hoje para a tua época realmente existe uma grande diferença, né? Se você acha que hoje está um pouco mais avançado. E, na tua opinião, o que você vê como fundamental para resolver esses problemas assim que existem dentro dos times? Concordo muito, 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 assim, em todas as palavras que você falou. Quando a minha primeira experiência com coreanos foi na PEN, e quando o Oli e o Laktia chegaram, assim, e eu tive essa troca de cultura. E simplesmente eles falavam assim, cara, na hora que a gente chegou aqui, parecia que vocês brincavam, entendeu? Parecia que vocês não queriam treinar, parecia que... Cara, aquilo ali pra mim, eu fiquei um choque, eu falei, que isso, querido? Que pra que tudo isso, velho? E eles falaram assim, não, mas eu tô falando numa boa. Eu e o Olak, a gente teve uma amizade muito, muito bacana, porque o Olak, ele era muito introvertido. E do meu jeito palhação, assim, ele, sei lá, eu passava tanta vergonha que ele não ficava com vergonha de falar inglês, porque ele não falava muito bem. Então eu conversava com ele, a gente ria e foi realmente isso, sabe? Eles são muito, muito frios, assim, eles só querem um resultado, eles não se importam. E eu falava pra eles assim, olha, cara, tipo, eu sou um pouco diferente, sabe? Tipo, eu vou me esforçar pra tentar aprender com vocês, mas pra mim as palavras, elas têm muito efeito. E pra eles, não, pra eles você pode, sabe, relatos de treinadores coreanos, assim, serem completamente rígidos com os jogadores, e eu falava assim, cara, não vai dar muito certo aqui no Brasil, a gente até tentou ter, eu já tive experiência, uma ou duas, com treinadores estrangeiros, e realmente não funcionava muito bem aqui, talvez por cultura, ou seja lá o que for, não tem a solução, eu sei o problema, então é muito fácil, sabe, apontar os problemas, mas realmente isso acontece muito no Brasil. Não tô falando sobre ego frágil, etc. Sei lá, sabe? Tô tão tempo fora aí do competitivo de LoL que os problemas deles são deles ali. Eu já fiz a minha parte pelo cenário, mas eles são muito frios, sabe? Em questão de buscar, assim, resultado ou falar para solucionar um problema, que foi um pouco assustador para mim, sabe? Eu melhorei muito, assim, como jogador por ter essa visão, essa postura de tentar não se importar tanto assim com as palavras e procurar a solução, mas 100% eu não estava assim. Então, às vezes acabava realmente me pesando as coisas que eu acho que eu poderia ter lidado melhor ou não, mas é quem eu sou, entendeu? É quem eu sou e não consegui mudar isso totalmente. E também, assim, você é humano e você tá numa cultura que é muito sentimental, né? A gente tava
até apontando sobre isso, e é uma coisa que eu vejo como... Até o Ranger também falou sobre isso, do quanto ele acha que tem essa diferença de educação, de cultura mesmo. Mas, assim, hoje em dia, olhando para esse cenário de office, de atendimento psicológico, você acha que é mais, vamos colocar como, é mais fácil os times eles trabalharem no cotidiano? É mais fácil evitar conflito? Como que você vê essa questão? Eu sei que você já está um tempinho afastado, mas como alguém de fora que viveu isso, o que você teria a dizer sobre? Olha, sinceramente, no começo assim, da minha carreira, a Game House ela deu um boost muito grande em questão de treino, etc, e foi muito boa. Mas é muito complicado você não ter o seu espaço. Poxa, eu sei lá, eu tinha que comprar pack de cueca, sabe? Porque minhas cuecas sumiam. Sabe o que é? Todo mês eu tenho que comprar pack de cueca? Porque eu sabia que minhas cuecas iam sumir. Então, tipo, são coisas assim que vai enchendo o saco, sabe? Então, toda aquela paixão, assim, ela ia consumindo, sabe? Tipo, beleza, uma cueca minha sumiu, mas eu amo isso aqui, velho, eu amo. Pô, a minha cueca sumiu de novo, beleza. Cara, na hora que pegaram meu travesseiro, eu falei, não, agora é guerra, velho, agora é guerra. Roubaram meu travesseiro, irmão. Não, e, cara, você não sabia, tinha um Vortex, os gnomos roubavam, então, com certeza ia pesando. Mistério, assim. Né? Não, era mistério, que nem caneta Bic, sabe? Some assim, o meu travesseiro deve estar lá, junto com as canetas. Então... eu acho muito complicado. Pelo menos na época, assim, eu esgotei, sabe? De tanto querer melhorar, que sempre querendo mais, chegou num ponto, assim, que eu falei assim, ó, cara, não consigo lidar com tudo isso que acontece de um jeito tranquilo. Tá começando a afetar o jeito que, sei lá, eu tô vivendo. Então, respondendo a pergunta, eu acredito que sim. Acho que toda essa estrutura que tem hoje de home office, deles terem um espaço para eles, isso é muito melhor. Não sei se é mais efetivo ou não, essa pergunta não sei, porque eu não participei do home office e nem tenho a pretensão de participar, tô muito tranquilo. Mas, com certeza, eu acho que tudo que evoluiu, eu acho que evoluiu pro bem. Resultados, eu esperava mais dos times brasileiros, sendo completamente sincero. Eu sei que é muito fácil, porque eu já estive na pele deles dando o sangue para ter esses resultados e não conseguindo. Não tenho a resposta. Não sei porque em outros jogos a gente consegue e no LoL a gente não consegue. Mas eu fico triste, assim, por não saber como ajudar e saber que, sei lá, parece que tá a mesma coisa ou pior de uns anos atrás. Realmente é uma situação complicada, mas acho que ninguém tem uma solução. Se tivesse, já tentaria ter aplicado, né? Há muito tempo. Mas tava milionário se tivesse a resposta. Com certeza. É uma questão complicada mesmo. Mas, de fato, o cenário evoluiu muito, né? Da tua época aí até hoje. E coisas que, ao meu ver, também vieram pro bem. Mas agora, voltando um pouquinho lá pra época que você anunciou, né? Sua saída do LoL e tudo mais. Eu tava lendo algumas entrevistas em que você falou sobre o hate que você vivenciou, que você passou. E a gente sabe que, cara, pro player está exposto, né? O CBLOL, os produtos, né, do LoL, eles têm muita exposição. É muita gente na internet, a internet ela ganhou cada vez mais força na rede social, né? Hoje em dia é muito fácil você estar atrás ali de um avatar e você falar alguma coisa para uma outra pessoa. E eu queria saber como que foi isso para você. Você passou por isso, sofreu isso? E eu queria ouvir de você como que foi essa fase, se foi o pior momento para você ali. Tudo bem, você teve uma decisão que você falou, né, que foi uma das melhores coisas que você fez, mas isso veio atrelado também a uma carga negativa da comunidade, né? Então, era bem complicado até pela falta de informação. Eu acho que não colocando a culpa assim nem nada, mas a falta de informação que as pessoas transmitiam para os telespectadores era de uma tamanha que eles não sabiam o que cada um ali estava fazendo, porque cada um estava mais fraco, porque cada um estava givando, e eu não era um jogador 100%, eu não era um jogador completamente flex. Eu simplesmente sempre joguei relocando recursos para outras pessoas, jogando independente, coisas que acontecem em vários times que dão certo aí por fora. Pode ter vários jogadores. E na época, no Brasil, isso era muito complicado, porque sempre adotou aquela cultura do solado, olha, tá splitando, olha, tá fazendo não sei o quê. E óbvio, é legal, mano. É muito legal você ver o artilheiro, é muito legal ver o Neymar fazendo gol. Mas pro Neymar fazer o gol, não tem que ter outra pessoa ali pra tocar a bola? E isso no LoL faltava muito essa informação. E eu não me importava, porque eu tinha o meu time. Se o meu time ganhar, beleza, eu tô lá. Se o meu time precisa que
que eu give, sei lá, pressão por 10, 15, 20 minutos, jogue tomando gank, colocando visão sozinho e chegando na teamfight sendo mais impactante, eu vou fazer isso. E se as pessoas não conseguem ver, tá tudo bem. Entendeu? Não tem problema. Só que as pessoas não conseguiam enxergar, as pessoas não conseguiam transmitir essa informação. Isso fazia com que, óbvio, as pessoas hateavam. Ah, o que esse cara tá fazendo? Olha quantos CS ele tá atrás. Só que, sabe, tipo, olha o que essa pessoa tá fazendo com tão pouco recurso. Então, era mais aquela coisa de injustiçado que eu não ligava muito até ligar, entendeu? Então, na hora que realmente eu falei das duas vezes, assim, no final da Cade e no final da PEN ali, eu admito que realmente eu poderia estar jogando melhor do que eu já joguei, mas tem muita coisa por trás, sabe? E as pessoas não conseguiam enxergar isso. Então, quando eu realmente aposentei, assim, foi uma época muito boa, porque eu pude simplesmente, sei lá, voltar a viver, sabe? Tipo, ter meu final de semana. Porque, poxa, acabava o campeonato, sei lá, num sábado, assim, ou no domingo, não deixava nem, sei lá, eu sair no domingo à noite, sabe? Tipo, pô, cara, tipo, joguei o final de semana inteiro campeonato, treinei a semana inteira, deixou só sair no domingo. Não, porque tem que treinar, porque errou tal coisa. Cara, não é vida, sabe? Do jeito que era antigamente, não é vida. Era horrível, 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 horrível. Graças a Deus mudou para home office aí, apoio totalmente os jogadores, eu acho que tem que ter vida, tem que saber fazer as coisas, mas tem que ter resultado também. Então, por isso que eu digo que eu não tenho a resposta. Então, respondendo agora do hate, quando a PEN precisou para completar aquele jogo, foi muito essa questão do gosto, assim, que eu... Você nem perguntou, mas eu já quis colocar na pergunta aí também, porque... Pode falar, pode ficar à vontade. Pra mim foi muito bom, sabe? Porque eu falei assim, cara, eu tô há tanto tempo sem mexer no mouse e teclado, que vai ser uma oportunidade muito da hora de mostrar, entendeu? Que, tipo, sei lá, responder todo mundo, porque eu sabia que se eu voltasse a jogar ali, eu ia bater no time, entendeu? E a PEN precisava muito, que eles estavam quase sendo rebaixada, bem feito. Brincadeira. E foi muito da hora, sabe? Porque eu voltei, a gente ganhou. E pra mim foi um momento assim de... Não, cara, eu voltei aqui só pra... Sabe aquela parte do anime que o herói vira a capa e fala assim, meu trabalho aqui está concluído? Foi exatamente isso, entendeu? Tipo, cara, eu voltei lá, salvei a PEN, tá ligado? O time que me tirou, assim, do time, me quicou. Falou assim, não, Leco, a gente vai procurar outro cara. Estavam passando fome com outro cara, entendeu? Ah, precisamos da sua ajuda. Eu falei assim, deixa comigo. Entendeu? Então... A redenção, né? Foi gostoso, sabe? Tipo, me trataram muito bem também. A gente não tenho do que falar, assim, desse carinho, dessa relação que eu tenho. Adoro o Pada, sempre foi muito, muito gentil comigo. A gente sempre conversou muito, jogou vários outros jogos juntos também. Madrugada adentro aí. E foi muito gostoso, porque a rapaziada conseguiu, sei lá, sabe, dar um pouco de valor e massageou um pouco o ego. Não tem outra palavra para falar do que isso, porque realmente para mim foi isso. É bom, né, se sentir ainda, não sei, valorizado, né, de algum modo, né, você tá ali e você sente que você é capaz também, né, acho que para você mesmo, né, te dá uma segurança muito legal. Cara, agora falando um pouco desse pós-aposentadoria, né, do League of Legends, no momento em que você chegou a ter uma passagem como técnico, né, no Chile. Eu quero saber em detalhes como que foi esse momento, né? E assim, quando você aposentou, eu queria saber também, pode começar se você quiser respondendo sobre isso, qual que foi a primeira coisa que passou pela tua cabeça? Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou pra faculdade? Eu vou fazer outra coisa? Eu vou, sei lá, tentar ser direto sempre pensou em ser coach? Tipo, o que passou pela tua cabeça? A pergunta na ordem cronológica das coisas que aconteceram. Na hora que eu saí, assim, eu passei por um tempo sem saber o que eu ia fazer. E acabei entrando num relacionamento. E essa pessoa me ajudou muito, sabe? Você tem que pensar em alguma coisa. Eu falei assim, vou fazer publicidade e propaganda, porque tem a ver com o jogo e eu gosto. Sei lá, mas foi assim, sabe, me empurrar com a barriga. Eu falei assim, não, eu não vou voltar para engenharia, não. Que eu sempre amei, sempre vou amar, e essa engenharia aí é um pouco complicada. Comecei a fazer publicidade e propaganda. Eu acho que eu fiz um mês e pouco.
E aí eu fui ver as matérias do curso, eu falei assim, cara, peraí, tem português metade da faculdade? Não é pra mim, não. Nossa, você tá maluco. Cara, eu odeio. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, eu caí de paraquedas, velho. Eu falei, mano, não, tá errado. E aí tudo coincidiu no mesmo ponto, sabe? Eu não sabia muito bem o que fazer. Fui fazer publicidade porque eu gostava de jogos e etc. Queria fazer uma faculdade que tinha a ver. Vi que não era aquilo que eu queria. E deu bem no término do relacionamento. E pra mim foi o primeiro relacionamento assim que eu tive com uma pessoa normal. Porque quando eu jogava, eu tive uma namorada, só que era muito focada no jogo. Essa coisa que eu falei sobre final de semana era muito complicado, porque eu sempre falava que eu queria melhorar. Então, o meu foco nunca era pro relacionamento, sempre era pra estar melhorando. Isso afetou bastante o relacionamento, mas nesse primeiro relacionamento normal que eu tive que aprender muita coisa. E quando terminou, é a mesma coisa que todo mundo fala assim, é o término do primeiro relacionamento, que você fica destruído. Nossa senhora, me destruiu. E aí eu falei assim, cara, fui chutado. Larguei a faculdade, eu tô na merda, velho, eu tô na merda. No dia seguinte, de manhã, cara, eu recebi uma mensagem, Elecão, quer vir ser coach no Chile? Eu não pensei 2 vezes, cara, eu falei, mano... Eu juro, foi assim que aconteceu, velho. Eu literalmente, eu parei de jogar, fui lá, eu me aposentei, fui lá, joguei pra PEN, voltei, comecei a namorar. Ela que fazia jornalismo, ela falou assim, não, vai fazer faculdade. Eu falei, tá bom, escolhe uma faculdade aí, publicidade de propaganda. Eu falei, tá bom, vou fazer. Aí fui chifrado, tomei pé na bunda, larguei a faculdade, recebi a proposta, eu falei, mano, quer saber? Tô indo! E juro, foi assim. Por isso que eu falo que a minha vida é uma loucura, cara. Eu não. Sei lá, eu sou vivo, sabe? As coisas vão acontecendo e. Sabe aquela parte no filme que o narrador fala? O meu narrador, ele tá perdendo os cabelos, tá ligado? Eu falei assim, mano, o que esse moleque tá fazendo? E foi isso que aconteceu, velho. Eu falei assim, mano, tá bom, vamos lá. E foi tenso lá no Chile, foi muito tenso. Pode contar o que aconteceu lá no Chile? Pode emendar já. Então tá bom. Então, começando aí o que aconteceu no Chile. Então, não foi nada planejado. Eu não sabia coach, etc., se eu tinha. Mas eu fui por muito tempo jogador. E como eu falei, eu sempre gostei muito de fazer parte das coisas. Então, seja de draft, etc., eu sempre gostava de estar ali. Porque para mim era um xadrez mental, toda a parte de draft. Então, eu gostava bastante. Gostava dessa parte. Eu era um pouco preguiçoso, sim, porque... sabe, eu sempre queria fazer do meu jeito. E as pessoas achavam o meu jeito, assim, muito, muito rápido. E eu falava assim, cara, sei lá, eu acho que isso vai dar certo, mas tudo bem. E eu fui pro Chile. O mesmo impacto que eu senti quando os coreanos vieram pro Brasil e viram a gente jogar, foi a mesma coisa que eu tive quando eu fui pro Chile e vi as pessoas jogando lá. Eu falei assim, cara, vocês estão de brincadeira? Ele falou assim, não, como assim? Eu falei, não, como assim? Digo eu, cara, vocês estão de brincadeira? Eu falei, como assim? E eu falei assim, não, na minha cabeça, assim, eu pensei, cara, eu vou dar uma semana pra eles pra ver o que eles estão fazendo. No primeiro dia eu fiquei maluco. Eu falei, não, vocês estão de zoeira, irmão. Vocês estão de zoeira, brother. E foi muito legal porque eles me receberam muito bem, porque eles já tinham jogado vários campeonatos contra mim e perderam todos. e eu falava pra eles, eu falei assim, cara, tipo, se vocês perderam todos é porque tem um motivo. E eu expliquei pra eles, eu falei assim, cara, quando os coreanos vieram pro Brasil, e eu falei a mesma coisa que eu falei agora, sabe? É a mesma coisa que eu tô vendo. Se vocês querem ganhar, vocês precisam se esforçar mais. Não, mas a gente se esforça. Eu falei, vocês querem tentar do meu jeito, como é que era lá? E foi complicado, tive que adaptar, porque do mesmo jeito que eu falava que as palavras me afetam muito, eu penso muito nas palavras para falar para os outros. Então foi algo muito gostoso, assim, no começo, porque eles estavam engajados com o projeto e a gente começou, tipo, destruindo todos os times de lá. Entendeu? A gente começou a bater em time que tava disputando o CBLOL, sabe? Tipo, eu tava, sei lá, liderando o CBLOL e a gente tava batendo no time. Isso era muito legal, porque eu via que eles estavam na mesma página comigo. Uhum. Aí, o complicado foi que, entre vários outros problemas que eu acho não é muito moral colocar aqui,
teve problemas assim, de convivência, de cultura, etc. Acho que consegui lidar da melhor forma possível, mas eu não sei o que a organização ou o que os jogadores estavam acostumados, mas uma semana antes assim da final de tudo, eles falavam que era normal para eles ter uma semana de férias antes dos playoffs. E para mim isso, sei lá, não faz sentido. Sabe, uma semana antes de todo o planejamento aí, sei lá, meio ano que você teve, você ter uma semana de férias, para mim não fazia muito sentido. Não, a gente continua treinando de casa. Tentei brigar com os jogadores para refazer isso e com o dono do time, não teve como. Eles tiveram. Eu fiquei uma arara, eu não fiquei bravo, eu fiquei. Sei lá, eu fiquei sozinho na casa. Eu fiquei sozinho na casa por uma semana. Aí na hora que eles voltaram assim, eu sei lá, eu vi eles jogando, eu falei assim, cara, sei lá, mano, se eu sentar no PC pra jogar contra vocês, eu ganho, cara, 1 contra 5. Porque, sério, É uma foi quebra algo. de ritmo, Não, né? foi algo assim que eu não entendi, sabe? Foi algo que eu não entendi. Porque eles me escutavam muito, entendeu? Desde o começo. Porque quando eu fui lá pra jogar, eu falei assim, não, eu vou ter que jogar. Eu vou ter que jogar pra entender como é que essas pessoas jogam. Então eu joguei muita solo kill. Muita solo kill. Eu fui até antes dos jogadores chegarem na casa. E peguei até Challenger, não sei quantos pontos, mas eu tinha mais elo que alguns jogadores lá quando eles estavam jogando. Uhum. E eu falava pra eles, eu falei assim, cara, eu sou coach e tô mostrando isso. Tipo, por que vocês não estão fazendo isso? E por muito tempo deu muito certo, entendeu? Aí na hora que aconteceu isso, foi uma quebra de confiança, assim, que eu falei pra eles, eu falei assim, ó, eu só não saio do barco agora porque eu não sou de fazer isso, entendeu? Se a gente tá no barco, a gente tá no barco até o final, mas eu falei pro dono do time, a gente não vai ganhar. Eu falei, não espera algo diferente. Eu falei pra ele, tipo, eu posso pegar nas mensagens aqui e mostrar. Eu falei, cara, não espera algo diferente. Entendeu? Eu tinha chances de ganhar. Eu tô muito puto, porque quando eu aceitei vir pra cá, eu falei assim, cara, eu tô indo lá pra ganhar. E vocês falaram que queriam ganhar. Por isso que vocês aceitaram tudo que eu falei pra vocês mudarem. Só que agora isso pra mim foi, sei lá, uma sacanagem, sabe? Mas vamos até o final. Chegou no final, não deu certo, a gente acabou ficando em segundo lugar na fase de grupos, perdeu e. Sabe, eles falaram assim, não, mas foi um resultado bom. Eu falei, não, cara, não foi um resultado bom. Eu não perdi o tempo da minha vida aqui pra ter um resultado bom. Eu queria ganhar, cara. Sabe o que é ganhar? Não, mas você tem que ver que não sei o que. Não, cara, não tem que ver nada. Tipo, a minha mentalidade sempre é pra jogar pra ganhar e tentar dar o máximo. E depois de acabar o campeonato, aí sim, você tem férias, você tem não sei o quê. E essa foi a experiência que matou, assim, eu saí lá do Chile. Não. Saí meio que brigado, porque essa história é legal. Vou até tomar uma aguinha pra contar ela, porque é tensa. Eu posso contar porque aconteceu comigo. Eu sou muito disso, entendeu? Se aconteceu com as pessoas, eu prefiro não falar, porque se as pessoas quiserem falar, elas que falem. Mas na hora que a gente perdeu, a gente voltou pra Game House, eu fui pro meu canto, entendeu? Eu fui pro meu canto e o manager do time, ele era muito esquentadinho. A gente já tinha meio que tretado, porque umas coisas do time, eu falava assim, cara, eu tenho autoridade de fazer e vou fazer. Ele não concordava muito, porque ele gostava de mandar. E eu falei assim, cara, então você reclama com o dono do time, eu tiro meu trabalho, entendeu? E era assim, porque eu falava assim, cara, as coisas pra darem certo, eu quero fazer do meu jeito. E aí, no dia que rolou isso, eu cheguei no meu quarto, que acabou o campeonato, eu cheguei no meu quarto, fiquei na minha, depois os jogadores vieram falar comigo, eu falei assim, cara, é óbvio que eu tô puto, mano, é óbvio que eu tô triste. Eu falei que eu não queria fazer isso, etc, vocês bateram o pé e fizeram, e tá aí o resultado, tá ligado? Tipo, mano, olha, vocês querem olhar o replay? Olha lá o replay de vocês jogando, cara. E olha o replay da screen um dia antes de vocês entrarem de férias. Uma semana antes dos playoffs, sabe? Tipo, whatever. E aí eu não consegui dormir nesse dia. Aí eu fiquei jogando. Eu fiquei jogando de madrugada e. Sei lá, eu escancarei, sabe? Eu escancarei. Fiquei conversando com os amigos meus, gritando e. Não de propósito, mas porque tava divertido, entendeu? E o manager acordou, e ele acordou muito puto. E aí ele quis lavar a roupa suja. Aí eu falei, ah, mano, você quer lavar a roupa suja? Vamos lavar a roupa suja então, né? Tava no último dia lá, que os jogadores iam ficar. E aí eu comecei a lavar roupa suja com ele.
Só que daí ele começou a entrar no mérito dos jogadores e eu comecei a lavar a roupa dos jogadores também, a roupa suja dos jogadores. E eles acordaram. E, cara, eu juro, eu falei assim, mano, eles vão me embolar na porrada, velho. Eles vão me embolar na porrada. Aí eles acordaram, nossa senhora, cara. E eles falavam metade em espanhol, metade em inglês. E nossa, foi uma loucura, porque eu falei tudo. Cara, vocês querem ouvir? Então vamos falar, ó. Eu não aguento mais, cara, pedir pra você treinar disso, disso e disso, cara. Qualquer campeão que não seja pra você carregar, você, sei lá, quer ser estrela do time, não sei o quê. Aí na hora que você toca no ego da pessoa, aí a pessoa leva pro pessoal e... Não falei de um jeito tão delicado, sei que não falei. Mas eu achei que eles iam me bater lá, sabe? Na hora que acabou tudo, sabe? Depois da lavagem de roupa suja sempre fica melhor, assim, porque todo mundo fala. Alivia. Falaram de mim também, concordei com alguns pontos, etc. Mas aí eu falei pro dono do time, eu falei assim, mano, eles vão me matar. Eles vão me matar, velho, porque muita coisa foi falada. E sabe, tipo, a gente ficou mais próximo depois que foi falado tudo isso. Eu acho que todo mundo aprendeu ali, tanto como ser humano quanto profissional. Mas foi uma experiência, assim, pra mim, única, sabe? Depois que eu fui coach lá, eu falei assim, ó, eu tô tranquilo. Foi uma experiência, assim, de viver em outro país também muito, muito bacana. Mas eu não voltaria a fazer, não, sabe? Teve muita coisa que eu levo como experiência, levo como aprendizado, mas pra mim é só uma vez, assim, sabe? Só pra tirar uma pira mesmo. Eu não quero de novo, não. Não é algo que é pra você. Você já descartou essa possibilidade para o resto da vida. Não. Foi bacana, eu acho que eu consegui atuar e ajudar eles, mas no final das contas eu vi que não era muito o que eu queria fazer, porque, sabe, é tanta vontade de querer melhorar e você vê uma pessoa que não tá querendo tanto assim, que dá vontade de falar assim, cara, então faz o seguinte, mano, senta na cadeira e me deixa jogar. Juro. Chegou num ponto assim que eu falava assim, meu irmão, passa o mouse, passa o teclado e vai assistir, cara, que eu quero... Porque não tá dando certo, cara, porque não tá dando certo. Mas foi bacana, sabe? Foi muito bacana. Todas essas experiências que eu tive, assim, me transformaram numa pessoa muito, muito melhor. Tá certo. Essa experiência aí de tretas também, né? De lidar com pessoas, acho que é uma coisa, cara, única também, assim. É importante viver essas coisas, né? Ter essas diferentes experiências, né? Um dia você foi jogador, outro dia você tava ali vendo o outro lado, né? Porque também é um outro lado, um cara que tem que lidar com tudo isso. Então é uma coisa muito enriquecedora, né? Como a gente costuma mencionar. Cara, vamos falar um pouquinho agora sobre esse pós, né? Sua volta para o Brasil, o momento que tende um pouco mais ao atual, né? Você começou aí a fazer Você foi para a faculdade depois, quando você voltou direto, ou você já estava como streamer? Como que foi esse processo? Então, eu voltei para a faculdade de engenharia, quando eu voltei pro Brasil, e conciliava muito com as streams, entendeu? Então, fazia stream assim mais como um hobby e levava à faculdade. E foi por um bom tempo, assim, fazendo as duas coisas, entendeu? Fazendo a faculdade, levando a stream como hobby. E até que foi o momento que eu precisava largar a stream, porque eu ia voltar a trabalhar na área. E foi aí que eu comecei a estudar o mercado e ver o que os meus amigos estavam trabalhando e etc. E foi nesse momento que eu vi, entendeu? Eu falei assim, não, peraí. Então, se eu me formar em engenharia, eu vou trabalhar nisso? Ou nisso, ou nisso, ou nisso? Eu falei assim, cara, não quero, sabe? Não quero. Tipo, não é algo que me agrada. E coincidiu, no mesmo tempo, assim, eu juro, eu ia assinar o contrato, sabe? Tipo, eu fiz a entrevista, etc. Os caras gostaram bastante, assim, de ter alguém com um pouco mais de bagagem, porque, sabe, em questão de currículo, etc., eu colocava essas experiências, porque é o meu currículo, é quem eu sou. E na hora de passar, assim, seja para uma construtora, ou seja para o que for, e lidar, falar para Deus, cara, eu sei lidar muito bem com pessoas, em time, etc. E explicava tudo isso, mas toda a bagagem que eu tinha, que eu gostava muito de fazer projeto. Então, todos os programas eu manjava muito, 3D, etc. Eu sempre gostei bastante. E eu fiquei muito pensativo, sabe? Tipo, eu falei assim, pô, mano, será que é isso mesmo que eu quero? E no mesmo dia, assim, que eu tava pra assinar, eu tive uma proposta muito boa
para trabalhar com streams e nesse ramo de esportes. E aí eu fui na construtora para levar o contrato, agradeci ao engenheiro-chefe lá e falei que eu não poderia assinar porque não era o que eu queria fazer pro resto da vida. E aí ele entendeu, falou assim, pô, seria legal trabalhar com você, etc. Mas legal, assim, a atitude de vir aqui e falar pessoalmente. Eu falei, cara, tenho certeza que vai encontrar outra pessoa melhor. E foquei nas strings, nessas outras coisas que sou muito feliz aí atualmente trabalhando até hoje nisso aí. Nessa época não tinha saído do TFT ainda, ou tinha já? Você já Não, tava... não. é? Você Nessa tava streamando época o que nessa época? LoL mesmo? Ou você tava... LoL mesmo. LoL mesmo? Eu jogava alguns campeonatos de Hearthstone, joguei um pouco do Uhum. competitivo, mas assim por questão de hobby, mas streamava mais o LoLzinho mesmo, não tinha nenhum contato assim com o TFT não. Você chegou a pensar, nesse momento assim de fazendo streams e tudo mais, você chegou a pensar, cara, eu gostaria de transicionar, ser pro em outro jogo, né, transicionar para outro game, ou você tava assim, cara, quero 100% stream, viver de stream, viver como streamer e eventualmente se pintar a oportunidade de jogar um campeonatinho aqui e ali, num outro jogo, eu posso ir eventualmente, né? Você chegou a pensar nisso com Hearthstone, por exemplo? Então, eu pensei bastante e eu sempre fui muito sincero, até nessa parte de TFT com os meus viewers, é a mesma postura que eu tenho. Eu não tenho a vontade de ser 100% pro player, mas eu não consigo negar a minha vontade de sempre querer estar jogando e disputando com os melhores. Uhum. Então, respondendo respondendo essa pergunta sobre a postura assim, que eu tinha, era de sempre focar na stream. Jogar os competitivos ou jogar em alto nível era mais uma questão de bônus, assim. No LoL eu não tinha mais vontade, porque é algo que depende de time, etc. E eu já vivenciei como é isso e, sabe, não consigo mais dar essa chance. Ah, home office é diferente, etc. Beleza, cara, que bom que é diferente, mas não consigo. E nem tenho vontade. E com o Hearthstone foi mais ou menos para brincar na questão do TFT, que a galera sempre me perguntou muito assim, quando começou e etc. E eu mantenho a mesma postura. Desde que eu comecei a jogar TFT, eu sempre falei assim, cara, eu não quero ser pro player de TFT. Não quero. Ah, Leco, então por que você treina? Por que você joga? Porque eu gosto. E foi por isso que eu saí do LoL, de streamar LoL, pra streamar TFT. Entendeu? Porque eu vi num jogo a mesma vontade que eu tinha no LoL de melhorar e querer jogar com os melhores num jogo que eu gosto. Então é simplesmente isso. Antes eu streamava LoL, não porque eu gostava de LoL, porque era mais questão de, questão de viewers, questão de X, Y, Z, que você sabe muito bem como é que funciona as streams, entendeu? A gente sabe que o LoL é um grande palco ali, um holofote muito grande para você, para quem faz stream, entendeu? Então muitos jogadores jogam LoL streamando, mas nem sempre estão gostando. Sei lá, 80%, 70%, não sei. Sei lá, fonte vozes da minha cabeça, entendeu? Mas muita gente joga LOL e se estressa muito streamando. E continua jogando porque é o trabalho da stream. E eu fazia isso. Uhum. E eu mudei essa parte da questão do LOL / TFT até quando eu tava no Facebook. Que eu falei assim, cara, eu tenho mais liberdade para jogar o que eu quero. E tô gostando, tá dando certo. E eu fui nisso, entendeu? Então, comecei a streamar TFT por questão de gostar e etc. Tive uma experiência muito gostosa de streamar no Facebook, em questão da relação, até que você falou sobre hate, etc. Quando eu streamava LOL, sempre tinha aquele comentário, você afundou a Cade, você afundou não sei o quê. E eu relevava, por quê? Porque a pessoa tava ali, eu mesmo que me xingava, 2 segundos depois eu ia passar um comercial que ele ia assistir. E ele ia continuar me xingando na stream. É a verdade, eu deixava. Só que a mesma coisa da saúde mental que eu tinha quando eu jogava, afetava na stream também. Uhum. Porque era chato acontecer isso, sabe? Ninguém. Sabe? Só um minutinho. Ninguém merece, cara, você estar ali streamando e etc. Ter uma pessoa, sabe, enchendo um sapato. Sei bem como é. É muito chato. Exatamente, eu sei que você sabe, porque é foda, cara. É foda. Eu falando na moral, cara, se você faz isso, cara, tipo, mano, só assiste stream, velho. Se você gosta de assistir a stream, mas se você vai digitar algo que não é legal, não digite, cara.
Não digite, cria um grupo no WhatsApp só com você e manda um áudio, cara, da mensagem que você queria falar, mano, só pra você, cara, porque, sabe, só vai ser legal pra você, não vai ser legal pras outras pessoas. Uhum. E quando eu saí do Facebook e vim pra Twitch, que daí era diferente, era a mesma coisa que eu vou falar agora, em questão de números que você precisa, etc. Eu pensei, vou streamar o LoL, né? Cara, eu consegui durar 3 dias streamando LoL. Porque no Facebook o chat era muito mais limpo. Aquela questão que a gente falou do hate. É muito fácil você ter um avatar lá, sei lá, do Naruto e você achar que você é a porra do Hokage e falar o que você quiser, irmão. Você não é o Hokage, meu parceiro. Você não pode falar o que você quiser. Você não pode, velho. Entendeu? No Facebook era muito tranquilo, porque era a fotinha da pessoa ali, etc. Eu colocava que só as pessoas com realmente o Facebook confirmado, etc., poderiam comentar na stream. Então meu chat era limpo. E na hora que eu voltei pra Twitch e voltei pro LoL, nossa senhora, cara, eu falei, não, eu não vou aguentar isso. Eu não vou aguentar isso. E aí foi uma mudança, assim, que eu tive, sei lá, que, sabe quando o óbvio tá na sua frente, mas você não consegue ver? Eu falei assim, cara, eu vou streamar o que eu quiser, o chat vai ser limpo do jeito que eu quiser, e eu vou ser feliz. E dá certo, velho, dá certo. É difícil pra caramba, entendeu? É muito complicado. Essa questão de streams, eu vejo muita gente comentando, pô, Lecão, tô sem trabalho, etc, vou investir num PC pra começar a streamar. Eu falo assim, cara, cuidado, velho, cuidado. As coisas não são assim, sabe? É muito legal. Eu amo trabalhar com streams, e eu acho um trabalho, tipo, iradaço, velho, iradaço. Uhum. Mas é difícil, cara, é difícil, mano. Então, quando eu vejo pessoas falando isso, eu sei lá, eu rezo pra que dê certo, entendeu? Uhum. Porque em 80% dos casos, fontes da minha cabeça, mas é muita gente mesmo, não dá certo, porque é difícil, cara. É difícil, não é fácil. Tem muita coisa envolvida. Tem concorrência. Muita concorrência, nossa, sabe, tipo... E pra você estourar, né, é uma coisa complicada, né? Se você já não é uma pessoa ali que tem um contato com alguém do cenário, ou foi uma pessoa importante do cenário, do esportes, né, seja que jogo for, a gente sabe que não é um clique ali, pronto, estourou. Não é começar hoje e amanhã tá bem também. O pessoal também não entende que a stream, pelo menos eu acho, Leco, é uma questão de rotina, de você estar ali todo dia, de você fazer, às vezes, um calendário pro teu público, de você trazer um conteúdo... Eu vejo você, por exemplo, você tem um carisma, você tem um contato legal com o teu público, né? Tem streamer que vai começar fazendo... pessoas, né, que vão começar a streamar e não vão ter isso de cara, né? Porque vai ser uma experiência nova, vai ser uma coisa pra se adaptar. Então, é uma questão delicada você viver de stream, né? Muito, Letícia, porque... Sabe, eu vejo muita gente falando assim, pô, Lecão, comecei a streamar hoje, cara, dá um gank, dá não sei o que, eu fico tipo... Cara, sabe, não é questão de eu não querer fazer isso ou não querer ajudar. Porque, sabe, se você pegar todas as minhas streams que eu faço de TFT, eu quero que a comunidade cresça, eu quero que todo mundo, sabe, tipo, cresça, cara. Então, toda vez que acaba a minha stream de TFT, eu escolho um streamer brasileiro de TFT diferente e mando. Porque não é a solução dos problemas, sabe? Não é a solução dos problemas. Não vai ser com um gank que você vai, pum. Mas ajuda, eu sei que ajuda. Porque quando eu comecei a streamar, vixe, aí 2011, 2012, cara, eu tinha 2 viewers. Um que era minha mãe, que eu pedia pra ela colocar do PC dela, e o outro era, sei lá, o meu PC, entendeu? E foi assim por muito tempo. Sabe, tipo, toda essa trajetória aí que eu te falei sobre do que eu tava passando, eu também estava streamando. Então não pensa que é ligar a stream hoje que vai acontecer isso, ou que não vai, ou vai ter uma pessoa que vai ligar e vai dar muito certo e vai ser 14 mil vezes maior que qualquer outra pessoa que teve todo esse tempo. Então é muito complicado falar para as pessoas, porque não tem uma faculdade, sabe? Ah, não, faça isso aqui, que vai ter uma empresa que vai te dar isso aqui. Não, cara, sei lá, velho, é muito complicado, gente. Então, sério, do mesmo jeito que eu falei alertando e etc, porque eu me preocupo. Se eu não me preocupasse, eu não ia falar nada, entendeu? Eu ia simplesmente ignorar, falar assim, cara, tá bom, cara, boa sorte, uhul, vai dar super certo. Mas não é assim, cara, infelizmente não é assim. E voltando agora para a questão do TFT, foi exatamente o ponto assim de... Falei assim, cara, o que eu vou fazer? E aí eu recebi o convite para jogar o campeonato da Season 3 de TFT pela Riot, para representar o Brasil. Uhum. Eu falei, cara, quer saber? Eu tava sem contrato na época da Twitch, porque eu voltei do Facebook, e a Twitch falou assim, aham! E aí, sabe como é que é, né? Eu não tava recebendo nada. Eu falei assim, mano, se não é pra receber nada pra streamar LoL, eu não vou receber nada pra streamar TFT, porque eu tenho um campeonato pra jogar.
Eu falei assim, mano, vou streamar. E eu streamei e sabe, eu me coloquei na postura de falei assim, gente, eu não tô recebendo um centavo pra estar aqui. Eu tô aqui porque eu gosto de streamar, tá? Agora, se você vai vir no meu chat pra encher meu saco, eu vou banir. E nossa, é muito bom, cara. É muito bom olhar o nick da pessoa e falar assim, cara, você não vai mais digitar no meu chat. E eu te bani. E sabe, e as pessoas ficaram loucas, porque eu nunca tinha banido ninguém, sei lá, mano, em 5, 10 anos de stream, eu bani uma, duas pessoas no máximo, porque mandou um caulizão gigante. Eu falei, não, é sacanagem, né, cara? Mas foi bizarro, porque eu consegui transformar a minha stream na Twitch, o mesmo chat limpo que eu tinha no Facebook. Isso me fez muito bem, porque hoje a comunidade que eu tenho com o meu chat, nossa, é incrível. É incrível, sabe? Tipo, eu sou, sei lá, eu sou abençoado por ter eles, porque nos dias que eu tô triste, eles me alegram, no dia que eu tô legal, tipo, é sensacional. E fui filtrando isso. E eu fui pro campeonato, deu quase bom, a gente ficou em segundo lugar. Puta que pariu! A zica, né, do vice? Ai, cara, sério, a gente não entrou muito em detalhes assim, gente, mas, tipo, na hora que eu me aposentei, eu era o maior vice do Brasil, sabe? Tipo, o segundo lugar em CBLOL, eu tinha. Ai, cara, e aí fui pro Chile, segundo lugar, eu fui pros campeonatos de TFT, que era, tipo, tipo, eu falo mundial porque realmente estavam o mundo inteiro, todas as regiões, mas não tinha qualificatórias. Eles chamavam streamers, pessoas importantes, pessoas que tinham um ranking alto para participar. Então, eu não quero, assim, dar méritos, super méritos para um campeonato que realmente, sabe, não foi. O primeiro mundial de TFT que teve foi esse que aconteceu agora, que o Brasil ficou em terceiro lugar, a segunda melhor região, porque o primeiro e segundo lugar eram europeus, mas o Brasil sempre foi muito bem representado, entendeu? E isso foi muito legal, e eu gostei muito. Então eu simplesmente continuei com a mesma postura que eu falei. Olha, gente, eu não quero ser pro player, quero ser streamer, mas é óbvio que um ou outro campeonato eu quero jogar. Eu sou movido a isso, eu só jogo TFT porque eu quero ser o melhor no TFT, entendeu? Ah, legal, por que você não precisa se tornar pro player então? Porque eu não quero. Eu quero ser o melhor, mas eu não quero ser pro player. É difícil de entender. E tá ótimo assim, né? Tá ótimo. Eu faço minha stream, faço brincando, jogo os campeonatos, eu falo... Cara, o meu único requisito pra jogar campeonato, que eu falo pra rapaziada, é não precisar colocar delay na stream. Não, Leco, porque senão os caras podem te prejudicar no jogo. Eu falei, cara, eu não tô nem aí, que prejudica, mano. Contra tudo e contra todos, mano. O show é ainda maior, sabe? Então, é festa, sabe? É festa. Vou jogar um campeonato, meu chat tá ali torcendo e tá todo mundo unido, cara. Que bacana. Ô Leco, aproveitando nessa questão aqui de você estar falando de streamer e tudo mais, recentemente você fez parte, né, você foi, se não me engano, com o Dócio, né? Você comentou o torneio que a Riot transmitiu de TFT e tudo mais, né? E, cara, até então, acredito, né, me corrija se eu estiver errado, que você não tinha tido uma experiência como caster, assim, né, como um comentarista de transmissão, etc., um analista. Essa é uma carreira que você eventualmente considera de seguir paralelamente as streams, assim, de ser chamado e fazer transmissão de TFT, participar? Como que você vê essa possibilidade? Então, o que aconteceu foi basicamente o seguinte. Abriram as qualificatórias pro Mundial, pro primeiro Mundial de TFT, e eram vagas da Solo Kiwi, mais vagas de campeonato. Teve 3 campeonatos, os 3 primeiros eu participei, cheguei na final, etc. Mas não consegui, porque eram só os 2 primeiros que se classificavam. E no quarto qualificatório me convidaram para ser caster do Qualify da BBL. E eu falei assim, cara, experiência legal, conversei com o meu agente, eu falei assim, pô, Leco, uma experiência bacana, dá pra gente fazer um conteúdo muito massa. Eu falei assim, cara, vamos lá então. Eu já tive umas outras experiências de LoL, assim, sabe, um campeonato ou outro, mas nada muito assíduo, assim. Não era normal eu fazer. E eu fui fazer e acabei gostando bastante. Sabe, eu falei assim, pô, cara, eu gosto porque... Lembra lá no começo que eu falei que eu me senti um pouco injustiçado, etc., para as pessoas que estavam sendo responsáveis por transmitir informação, não passava a melhor informação? Eu falei assim, eu posso ser essa diferença, porque eu sei o que eu tô falando. E se os jogadores vierem bater boca comigo, eu vou gostar, porque eu tenho embasamento, porque eu bato boca com eles dentro do jogo e fora do jogo, entendeu? Então, tipo, sabe, é uma questão de, tipo... da pessoa ter, sabe, culhão pra estar falando o que ela tá falando. Então, tipo, na hora que eu tava na transmissão, eu sabia o que eu tava falando.
E sabe, não é algo assim que, nossa, né, então você vai pra transmissão e fica falando mal de todo mundo. Não, é porque eu sei o que acontece quando uma pessoa não tão instruída tá lá pra falar, acontece. E eu poder ser essa pessoa é muito legal, porque eu vou estar perto dos campeonatos e etc. E vou estar podendo assistir. Eu vou assistir de camarote, cara. Eu vou assistir. E é a mesma coisa quando eu tô numa stream. Quando eu tô numa stream jogando, eu sempre falo que, pô, mano, a gente se deu mal no último jogo, porque eu sinto que eu tô jogando com o meu chat inteiro. E se eu tô comentando, eu sinto que eu tô assistindo com todo mundo e trocando ideia. Então, eu gostei muito. Então, pra mim foi uma parte assim, eu falei assim, cara, tomara que o TFT dê certo e isso vai ser muito bom. Entendeu? Porque se tivesse lá antigamente, seria algo extraordinário, sabe? Então, por que o TFT não pode ter? E aí eu participei dessa quarta qualificatória. E aí mandei aquele famoso e-mail pra Riot, tá ligado? Falei, e aí, Riot, o que vocês acham? Talvez no Mundial? Não, Lecão, a gente tá tudo certo pro Mundial, não tem o que fazer. Tá, beleza, né? Tentamos. Aí eu tive que correr atrás do prejuízo, porque eu deixei de jogar uma qualificatória e não tinha vaga pro Mundial ainda pra jogar. E aí eu fui atrás na Solo Kiwi. E nossa senhora, eu tava muito atrás. Porque essa quarta qualificatória demorou muito tempo. E eu tava sempre tentando melhorar o cast que eu ia fazer. Então eu deixei de jogar. Nossa senhora, foi mais ou menos assim uns 9 dias que eu não dormi, porque eu só ficava jogando, porque eu tava com 400 pontos, 400, 500 pontos, e a nota de corte era uns 1.500. Nossa. E você ganha mais ou menos assim, uns 30 pontos em primeiro lugar, e quando você fica em quinto, sexto, você perde uns 40, 50. Então, foi uma odisseia, assim. No último dia, que ia fechar as filas, tipo, às 11h59 ia fechar, faltavam mais ou menos uns 100 e poucos pontos ainda. Aí eu falei assim, cara, é hora do show, velho. Eu liguei a live, aí eu tive que colocar um delayzinho, né, velho? Porque a galera é sacana, velho. A galera gosta de dar uma sacanada. Aí eu falei assim, cara, ó, rapaziada, liguei com um delayzinho aí, só pra rapaziada, porque se você mexe as peças no TFT, é muito importante a pessoa saber qual peça você vai querer mexer. Só a intenção de você saber qual peça você quer mexer já influencia tudo no que a pessoa pode responder. Então eu falei, galera, vou colocar 30 segundinhos aí que é só pra, tá ligado? Só pra ficar tranquilo. E aí a gente conseguiu, cara. Nossa senhora. Aí é isso que eu falei assim, mano, é por isso que eu falei que eu quero ser streamer, porque essa emoção de conseguir as coisas na stream é mais do que a minha vontade de ser pro player. Então são essas emoções que nutrem esse meu lado competitivo. E aí na hora que eu ganhei a vaga, pô, aí abri uma geladinha, conversando com o chat. E eu falei assim, rapaziada, pô, a gente tava castando lá, é hora de jogar, mano. Cidade é pra esse Mundial. No outro dia, a Rito Games mandou uma mensagem. E aí, Lecão, não tá afim de narrar, não? Eu falei, não, vocês tiraram 9 dias do meu sono pra isso, cara. Eu falei, mano, é óbvio que eu vou. É óbvio. Aí eu peguei a vaga e falei, rapaziada, sabe tudo que a gente lutou? Dá pra outra pessoa aí. E foi essa a experiência. Foi muito legal no Mundial. Acho que o Brasil foi muito bem representado, tanto o Rast quanto o Slooper. Jogadores incríveis. O Slooper acabou tendo a terceira colocação. O Rast acabou não passando do primeiro dia. Então... Mas eu fiquei muito feliz, assim, porque eu vi pessoas que dão sangue também pro competitivo, e eu dei espaço para elas. Porque eu sabia que se eu jogasse o Mundial, eu não queria ser pro player. Entendeu? Então, sabe, eu não tô falando assim, nossa, Leco, você queria ser o cavaleiro de ouro, o templário, o cara nobre. Não, velho, não. Mas na hora que eu tive a oportunidade de falar assim, cara, você quer ser pro player ou não, sabe, uma pessoa dá, cara, sabe o quão difícil é isso? Tipo, conseguir uma vaga não era fácil. Teve jogadores excelentes, jogadores de times que não conseguiram vaga. Então, tipo, essa pessoa que jogou, eu tenho certeza que ela aproveitou muito bem. E se vai mudar alguma coisa ou não no futuro, eu não sei. Eu só sei que foi o que aconteceu. E eu fiquei muito feliz de castar. Pretendo continuar, obviamente, né, na parte de TFT, de estar jogando aqui os campeonatos que dá pra jogar. Se aparecer alguma outra coisa de castar,
vou querer estar, porque eu sinto essa proximidade, e foi que nem eu falei, se eu sofri por uma pessoa não tão instruída, falando coisas que não entendi muito bem na época que eu jogava, eu quero fazer essa diferença. Então, amo muito o cenário de TFT, e tamo aí. E bacana isso. Inclusive, eu não acompanhei tudo, mas eu acompanhei alguns dias e eu achei que você foi, cara, muito didático. Eu mesma não sei muita coisa, assim, do jogo, mas você conseguiu passar muita coisa legal pra quem não sabe também, né? Porque uma transmissão, ela não só é feita pra quem sabe muito, quem tá a elo máximo ali, mas pra quem, cara, quer curtir, né? Quer entender um pouco mais do jogo, quer saber o que é importante, o que não é, ou o que é mais relevante. Então eu achei que você foi muito lúcido, assim, no que você estava passando, e eu gostei muito de como você trouxe essa experiência, né, pro público, que é uma experiência de jogador também de alto nível. Então, parabéns aí pra você, pelo detalhe dos parabéns pela transmissão. Muito feliz aí de ter uma pessoa que também trabalha na área, escutar isso, vindo uma pessoa assim que faz isso é muito legal, porque era realmente essa minha preocupação, sabe? Eu sabia que quando você está numa transmissão, você não pode simplesmente falar para as pessoas de nível técnico, porque se a gente sempre for parar para ver as pessoas competitivas, elas vão estar ali jogando as melhores. Você tem que ter esse toque, entendeu? Falar coisas que fazem sentido, mas não também, sabe? Ter aquele exemplo do professor que chega lá e só escreve no quadro. Pô, tem que ter aquele jeito de falar, e falar coisas que fazem sentido. Eu acho que eu sempre penso nessa movimentação assim do leigo também, né? Eu falar o óbvio, mas não tão óbvio, né? Aquilo que você sabe que tem gente que não vai saber, ou que tá ali por alguma curiosidade, alguma coisa, e a pessoa às vezes quer saber, pô, esse boneco aqui e tal, não sei o quê, com tal item. Então tem coisas que vão ser necessárias, né? Mas eu gostei realmente bastante. Agora, entrando numa questão também que a comunidade perguntou para você, provavelmente a questão para a gente poder encerrar a nossa conversa, sobre a panela do TFT. Né? Acho que isso aparece direto, é um tópico quente, então eu queria ouvir um pouco da sua opinião. Provavelmente direto você também é perguntado, né, sobre isso, então eu queria saber um pouco da tua opinião sobre essa tal panela do TFT. Primeiro, eu fiquei muito puto que me envolveram em treta, cara. Meu Deus do céu, cara. Eu não sei quantos anos. Eu falei que eu sou ruim em dados. Eu não sei quantos anos eu tenho de LoL, cara. Quantas tretas eu tive no LoL. Nunca precisei, nunca vou precisar de treta pra crescer. Sabe? Tipo, o que eu fiquei mais puto foi isso, entendeu? Não foram as coisas que aconteceram que foram erradas. E esse é o ponto. As coisas que aconteceram que são erradas. E ponto. Entendeu? Mas, pô, me envolver nisso. Não. Sabe? Tipo, o que me envolveram nisso, Letícia, foi o seguinte: pegaram um print. Deu falando para um outro cara que eu não ia com a cara dele, porque ele fazia exatamente as mesmas coisas que estavam acontecendo lá de toda aquela treta que rolou. Sabe, da pessoa de snipar, ficar pegando item, pingando. Esse tal jogador, ele fez isso comigo. E aí ele veio na minha stream tirar sarro. Eu bani ele, eu falei assim, pô, cara, você tá sendo um babaca. E eu falei assim, cara, eu não tolero você. E foi isso, e simplesmente morreu. Eu ignorei o cara e seguiu. Na hora que eu fui conversar com ele, foi porque a gente tava todo mundo se preparando pra jogar as qualificatórias. Que chegou pra mim, chegou uma mensagem, Leco, vai ter tal qualificatória, você quer jogar? Eu falei, cara, eu quero. Entendeu? E aí a gente começou a treinar. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, ó, cara, eu não vou com a sua cara por conta disso que aconteceu, mas a gente tá junto agora pra treinar pro bagulho. Eu vou deixar de lado, porque eu não vou querer guardar rancor e etc. E aí depois de muita coisa eu fiquei sabendo, que eu nem tinha ideia. E eu, sinceramente, eu acho que do que eu vejo, Letícia, é o seguinte. O cenário de competitivo do TFT ainda é pequeno. E parece que as pessoas estão brigando por migalhas, sendo que tem espaço para todo mundo. Então, eu fico triste, porque ao invés de você querer solucionar o problema, você acaba simplesmente jogando uma bomba para fatiar ainda mais, entendeu? Então, tudo o que aconteceu ali das pessoas snipando, pegando itens, sendo tóxicas, eu não concordo. E eu puni as pessoas, entendeu? Mas eu não vou ficar postando no meu Twitter, pegando o nick da pessoa e colocando ali, entendeu? Porque não é quem eu sou, entendeu? Se eu quero solucionar o problema, eu vou resolver com o cara.
Tanto é que depois de um tempo ele veio, pediu desculpas pra mim, até jogou um campeonato meu dos subscribers, conseguiu acho que ficar em segundo lugar, ou terceiro lugar, etc. Ele vai comprar o PC dele, vai começar a streamar. O moleque joga muito bem TFT, entendeu? Só era moleque pançudo, eu também fui moleque pançudo, fazia minhas travessuras, entendeu? E na hora que eu dei a dura nele, e ele jogou em campeonato e apanhou pra mim, etc., ele, tipo, sabe, ele chegou pra mim depois e falou assim, pô, mano, você não é o cara que eu achei que era, desculpa. Eu falei, mano, tá de boa, entendeu? Só que você não vai ganhar minha atenção, você não vai ganhar meu respeito, sei lá, sabe aquela história de puxar o cabelo da mina, sei lá, na terceira série e etc. Eu falei assim, cara, não é assim que funciona comigo, mano. Eu já tenho 28 anos, cara. Tipo, pelo amor de Deus, cara. Entendeu? E do que eu vejo é isso, entendeu? Eram jogadores que estavam brigando por migalhas, fizeram coisas erradas, entendeu? Eu acho que realmente todos admitiram as coisas erradas que fizeram. Fiquei puto por ter colocado o meu nome lá, porque, mano, eu abro live, jogo TFT, e etc. E na hora que eu vi tudo aquilo, eu falei assim, mano, tipo, do que eu tirei, eu falei assim, mano, colocou meu nome ali pra, sei lá, pra gerar clique, entendeu? Então eu fiquei puto por conta disso, mas concordo que precisa melhorar. Mas podia ter resolvido de uma forma diferente. Mas aí, não sou eu, cada um resolve do jeito que quer, cada um faz o que quiser. Mas pelo menos eu vejo o cenário do TFT de pessoas unidas, entendeu? Aconteceu isso, eu ainda vejo alguma outra pessoa, sabe, brigando por isso, onde tem espaço pra todo mundo. Você sabe muito bem, acontece no LoL, acontece em qualquer outro lugar. Mas eu fico triste porque eu não faço isso, nunca fiz isso, não vou precisar fazer isso. Se eu perder espaço por não fazer isso, perdi, tô nem aí. Mas eu consigo deitar de noite na minha cama, no meu travesseiro, e minha consciência tá tranquila e ter uma boa noite de sono. É isso, né? Essas questões, elas sempre vão acontecer pra né, atazanar, encher o saco e tudo mais. Mas tá aí, então, respondido pra... Eu não lembro quem da comunidade que mandou essa pergunta, enfim, mas tá respondido agora, dessa tua opinião. Bom, Leco, pra gente poder encerrar, eu queria saber de você primeiro, perspectivas pro cenário de DFT no futuro. O que você acha, essas perspectivas de crescimento, o que você acha que deve acontecer agora, planejamentos aí da Riot que você gostaria de ver, por exemplo. E também, segunda coisa que eu queria que você mencionasse pra gente poder encerrar falar um pouco pra quem se inspira em você, quem gosta de te assistir, quem, cara, olha pra tua carreira e fala assim, pô, eu queria ser um streamer como o Leco, queria ser uma pessoa assim como ele, gosta de você. Que conselhos ou dicas você daria pra essa pessoa que te acompanhou esse papo todo? Então, começando pela primeira. A primeira é... O TFT. Cenário, perspectivas. Ah, tá, beleza. Eu não sei se reparou, mas eu tenho um pouco de déficit de atenção. Então, na hora que eu comecei a pensar na segunda pergunta, eu esqueci da primeira. Mas respondendo a primeira. Eu gosto bastante, eu sempre falo pra todo mundo, cara, tipo, não queira colocar a carroça na frente do boi. Entendeu? O cenário do TFT, ele tá indo no tempo que é pra ir. Entendeu? Não adianta puxar e tentar empurrar alguma coisa que não, porque o LoL tem isso, o TFT vai ter. Eu falei assim, meu filho, eu jogava campeonato valendo pirulito no final de semana, cara. Tu tá jogando um campeonato valendo $200 mil e você tá reclamando, cara? Tipo, what? Mano, os caras já anunciaram, vai ter Mundial de Top 7, mano. Então, cara, tá ligado? Pega os 2 dedão aqui, coloca no sovaco. Dá uma relaxada, mano. Tá ligado? Dá uma relaxada. É isso, mano. O jogo precisa de tempo, entendeu? O jogo ele realmente precisa de tempo. Gosto do TFT, gosto do cenário. Sei que não dá pra comparar os números agora, tipo, do LoL com o TFT, o TFT com o LoL. Mas ele tá engateando no tempo dele. E tem que deixar. Não adianta forçar, gente. Tipo, só não adianta forçar. Deixa o set, deixa esses mundiais acontecerem, entendeu? Se algum dia vir a evoluir para a liga, é o próximo passo, entendeu? Mas se não tiver todo esse tempo, não, sabe, tipo, vai ser muito ruim, porque o jogo ele precisa ter esse amadurecimento, entendeu? Então, esses são os meus pontos, e eu vejo muito isso dando certo com o TFT, com algo que eles estão pensando assim, que é mais de não ser esse cada um contra todo mundo, entendeu? Todo mundo contra todo mundo. Ser algo em time, que já tem em alguns outros jogos de auto chess. Então eu acho que quando pegar esse gatilho aí vai... Que eu já vejo que eles estão preparando. Até campeonatos que o próprio Morty Dog, o desenvolvedor do jogo, fez. Então
Eu fico muito, muito esperançoso, entendeu? Mas é aquela coisa, não pode forçar. Se forçar, não vai dar bom. Deixa os sets, deixa eles pegarem essa experiência, deixa acontecerem os mundiais. Eles já anunciaram, entendeu? Teve o primeiro mundial, eles já anunciaram o 7-4 e o mundial do 7-4. Falei assim, cara, se você acha que isso não dá certo, eu não sei o que você quer. Você quer que tenha um CBTFT? Tipo, não vai rolar um CBTFT agora. Entendeu? Não vai, tipo... Tá muito cedo, né? Exatamente. E é por isso que eu falo assim, mano, tipo, tem espaço pra todo mundo, cara. Literalmente tem espaço pra todo mundo. Então, tipo, mano, faz o teu e, tipo, mano, vai dar certo, entendeu? Porque tá começando agora, tem muita coisa aí que pode rolar. Então, as pessoas que querem crescer no TFT e etc, mano, tipo, a comunidade é muito bacana, te convido a assistir minha stream se você quiser. E emendando agora pra segunda pergunta e mandar uma mensagem, cara, sei lá, falar que é tudo nosso, nada deles, hoje e sempre, porque é quem eu sou, é que na entrevista eu tentei me conter um pouco mais, mas chega umas horas ali que o ápice ali é tão grande, cara, que aí já fica mais à vontade. Eu sou essa mesma pessoa, eu agradeço de coração por todo o carinho que vocês me dão. Eu diria que a comunidade hoje que eu tenho me abraça assim de um jeito e proporciona eu continuar trabalhando nesse meio. E sei lá, eu só não tenho palavras para agradecer. Então, muito obrigado de coração. Espero que você tenha gostado desse papo aí que rolou sobre a minha carreira, sobre a minha vida, minhas experiências. E é isso. Muito obrigado novamente pelo convite. Foi uma honra estar aqui participando, falando sobre isso, coisas até que eu tinha esquecido, mas é legal lembrar. E é isso. Sucesso para todo mundo. Muito obrigado, Letícia. E tamo junto. Lex, só finalizando com uma última questão. Se você tivesse que falar para alguém que tá começando agora, quer jogar TFT em alto nível, o que você recomendaria essa pessoa fazer para jogar TFT em alto nível também? É uma outra questão que acabou faltando aí, mas o nosso editor fará esse trabalho para nós. Então, beleza. Responde essa última, por favor. Então, para jogar TFT em alto nível, tem muito conteúdo bom. Os streamers são muito bons, os criadores de conteúdo, tem muita coisa. A primeira coisa, assim, que eu recomendo é você, tipo, para as duas pessoas, para a pessoa que vai começar agora, mano, joga para se divertir, conhece todos os bonecos, depois começa a procurar conteúdo. Tem conteúdo meu sobre scouting, guia, tem muita coisa. Juro, pega um streamer ali, vê, tem pessoas incríveis no cenário, tem o Tex que faz vídeos ensinando composições, não dá Ctrl+C, Ctrl+V na composição, entendeu? Tipo, vai lá, entende no videozão. A lógica, né? Exatamente. Tem stream do Slooper, do cara que ficou em 3º lugar no Mundial. O cara é muito bom. E, cara, eu posso citar aqui, sei lá, a minha, se você quiser, do Odisseus. Os caras, tipo, sei lá, mano, simplesmente eu vou abrir agora aqui, respondendo essa pergunta, eu vou abrir agora pra ver quem tá streamando o TFT. E tem pessoas muito boas, tem o Azura, tipo, mano, abre na stream deles que eles vão te passar o conteúdo, porque, respondendo essa questão da panela, sabe, tipo... Mano, tá todo mundo ali querendo fazer todo mundo crescer. Então, conteúdo tem de sobra se você quiser aprender a jogar TFT. E são pessoas muito boas, entendeu? Muito boas. Mano, tipo, o 3º melhor jogador de TFT do mundo faz stream ali. Mano, só vai assistir, entendeu? Você vai aprender. Se você quiser vir na minha, posso ser o 3º, tá ligado? Mas, tá ligado? A gente dá uma brincada, mas... É isso que eu falo, mano. Tipo, assistir stream é muito bom, porque você sempre vai julgando o que a pessoa tá fazendo. Então, e você pode interagir também, né? Perguntar, exatamente, perguntar. Eu aprendo muito assistindo. Eu até peco um pouco por streamar bastante e acabo não tendo essa troca de informações, mas se a gente tem jogadores incríveis, sabe? Tipo, o Léo Mané é muito bom, o Neves, o jogador que veio de Hearthstone, que joga TFT, o cara é muito bom, tem um Terracraft muito da hora. Então, sabe, tipo, são pessoas muito boas. Entendeu? Podem ter cometido uma ou outra coisa ali, etc. Mas são pessoas que querem fazer o bagulho dar certo. Então, pode conferir esses conteúdos, é da hora. Tem conteúdos que eu fiz também de guias de posicionamento, scouting. Cara, é isso que eu falo, conteúdo tem de sobra. Basta você ir lá, vai na stream que eu tenho certeza que você vai encontrar. Se você não encontrar, vem na minha stream que eu te mando o guiazinho tranquilinho na sua mão. Tá aí, então. Bom, Leco, muito obrigada pela sua participação. Essa conversa foi, cara, uma das mais legais que eu tive aqui no programa. Você com certeza agregou demais como nosso convidado aqui no ProTalks. Muito obrigada de verdade
pela sua disposição também em marcar esse horário com a gente. Sei que sua agenda aí de streams é complicada, mas estamos juntos aí, então, agradecer mais uma vez. E agora pode se despedir também, se você quiser. Fechou, eu que tenho que agradecer, foi muito bacana, muito legal falar sobre tudo isso, coisa que até comentei que eu já tinha esquecido, mas é muito bacana conversar, essa parte assim me faz lembrar tudo que eu já vivi pra estar aqui hoje, então eu saí daqui feliz, sabe? A gente sempre fica tipo pensando que a gente quer conseguir, quer almejar, mas a gente, sei lá, isso me fez me lembrar tudo que eu passei pra estar aqui e eu falei assim, pô, cara, eu tenho que estar feliz por estar aqui. E eu tô muito feliz, então eu saio daqui muito feliz. E espero que vocês tenham gostado aí de ter escutado o programa. É nóis, tamo junto e valeu! É isso, bom, se você gostou desse programa, não esquece de dar o seu like aqui, acompanhar a descrição aqui, tem o link da Gamerscard para vocês acompanharem também. E bom, na próxima semana a gente vai revelar o nosso próximo convidado. Essa semana a gente fez o programa aí com a Marina Leite, da PRG, CEO lá, vai conferir que ficou muito legal também. E acompanhe as redes sociais, @GamingCultureBR, nas minhas redes sociais também, Letícia, @LeticiaXMota, com 2 T's. Você acompanha quem que vai ser o convidado da próxima semana. Beleza? É isso, vejo vocês na terça-feira que vem, às 8 horas. Tchau, tchau.